diz que a fé é importante, sim, verdadeiro. E Tiago diz assim: mostra a tua fé. Sem as obras, eu mostrarei a minha fé através das minhas. Essa busca de Deus, né? E a gente percebe que houve isso realmente, essa busca de Deus. Então, talvez a gente não tenha entendido o mistério nosso da humanidade mesmo, dos nossos fracassos, das nossas limitações, e que a gente precisa dele. A gente precisa de Deus. O Papa Francisco, ele afirma que nenhum outro livro tem o mesmo poder da Bíblia. E o que o senhor me diz, que mesmo depois de muitos anos, a Bíblia continua sendo viva e ativa? Muito bem, nós temos as diversas religiões no mundo, as diversas denominações, nós temos várias, que algumas delas não têm a Sagrada Escritura como inspiração, não tem como fundamento as Sagradas Escrituras. Então, as Sagradas Escrituras, ela é um livro, ou um conjunto de livros que os cristãos acolhem, como eu tinha dito, a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, mas não somente. Existe a Bíblia hebraica, existe a Bíblia que os judeus, eles vivem, então assumem ali como um lugar onde eles podem se inspirar também. Então, a Sagrada Escritura, a gente poderia dizer assim, nesse aspecto mais amplo, sem excluir. Mas a Sagrada Escritura, ela tem em si esse poder de ser ahistórico, né? Fora da história. E de ser na história também. Então, ela é, ao mesmo tempo, histórico, é para uma época, para um tempo, mas por ser palavra de Deus, e não somente palavra humana, ele tem esse aspecto que transcende a época que foi escrito. Então, ela transcende. Então, ela perpassa a história. Então, pelos séculos, continuará sendo a inspiração de Deus e também um livro da nossa fé. Então, não é um livro simplesmente antigo, é um livro novo, é um livro que transmite a revelação de Deus. É um livro que, a cada século, a cada momento da história, nos revela algo. Então, às vezes, isso é bom a gente compreender, às vezes a gente percebe que alguns textos da Sagrada Escritura parecem ser para o dia de hoje. Isso. Eu leio um texto e digo, não, ele está falando para mim, Deus está falando para mim justamente essa palavra aqui. Então, ela transcende o aspecto simplesmente histórico da época que foi escrito e perpassa a história e nos eleva até aquele que é o seu autor, o autor principal. O autor principal. Então, o ser humano inspirado por Deus, e ali na Sagrada Escritura nós tivemos aproximadamente ali uns 50 escritores, um pouco mais de 50 escritores, hagiógrafos, que escreveram os textos da Sagrada Escritura. Alguns escreveram apenas parte de livro, algumas partes de livro, outros escreveram vários escritos, como é o caso de Paulo, que escreveu vários escritos, e alguns deles estão nas Sagradas Escrituras. Então, se a gente for perceber ali, neste ponto, essas pessoas que receberam a inspiração divina, elas, por ser de Deus, por ser revelação divina, ela traz o aspecto de uma transcendência. Então, eles não apenas estavam falando para aquele momento e para aquela época, mas Deus os inspirou para que essa palavra se tornasse vida para todos aqueles que o buscam, todos aqueles que procuram. Se eu for ler a Sagrada Escritura fora deste aspecto, achando que é apenas um livro antigo, e alguns fazem desse jeito. Tem aqueles que leem a Sagrada Escritura, não se convertem, porque veem apenas um livro histórico, um livro de um tempo, de uma época, não mudam de vida, não se transformam. Então, se for desta forma,
é melhor pegar outras páginas do que mesmo a Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura é reveladora e transmite a fé. E transmite uma mensagem também para os nossos dias. E deve ser compreendida esta mensagem, entendida essa mensagem. O senhor acredita que agora, no período pós-pandemia, as pessoas endureceram mais o coração? Porque a gente está falando de fé, a gente está falando de Bíblia, das Sagradas Escrituras. E agora, no período pós-pandemia, a gente percebeu que as pessoas meio que se afastaram mais um pouco, quando a gente pensava que iriam estar mais fervorosas. Então, endureceu o coração do homem nesse período? O homem ficou mais duro, com menos fé? Eu diria o aspecto seguinte. Existiram os dois aspectos, os dois lados. Não posso dizer que as pessoas endureceram o coração. Eu tive várias experiências e vi várias pessoas que voltaram a ser fervorosas na fé. Voltaram a ler a Bíblia, voltaram a ler a Sagrada Escritura, voltaram a meditar a palavra de Deus, voltaram a rezar, fazer o texto, voltaram às missas com talvez até maior fervor do que tinham antes. Então, quer dizer, não é só um aspecto. Agora, alguns fracassos da humanidade, algumas coisas que geram individualismo, que geram, às vezes, insatisfações, que geram tristezas profundas, angústias. Então, nós poderíamos dizer que essas pessoas foram sequeladas pela pandemia. Foram sequeladas, tiveram sofrimentos que fizeram com que eles desacreditassem Tá, com a garganta. Nós vamos aproveitar, então, agora para que você use esse momento para você compartilhar esta live, porque esse é um momento de muito ensinamento. Eu tenho aprendido muito nessa live e eu acredito que você em casa também está aprendendo muito. E isso é muito importante. É muito importante para que a gente depois venha revisitar essa live, para que a gente revisite, para que a gente passe quantas vezes for necessário, porque os ensinamentos que estão sendo passados aqui, eles são para a vida toda. Então, retorna com o Padre Padre Judá. Então, como eu estava dizendo, algumas pessoas realmente se angustiaram demais. Não é fácil você perder pessoas próximas, você ter experiências difíceis, às vezes ter família, e de 5 pessoas, 3 morreram. Então, isso gera angústia, sofrimento. E, às vezes, o desespero que afeta a experiência de fé da pessoa. Então, por que Deus deixou isto acontecer? Mas, por outro lado, como eu tinha dito, algumas pessoas aumentaram a fé. Disseram, olha, aconteceu isto aqui para mostrar como nós somos limitados, como o nosso conhecimento é limitado. Ninguém tinha certeza de nada. Ninguém tinha certeza de nada. Então, a limitação humana. Então, posso dizer assim, que para toda a humanidade, não é? E para elas que ficaram em casa também foi muito importante essa nova experiência de trazer a Santa Missa para dentro das suas casas, de trazer a Santa Missa através das redes sociais, porque foi um período de ascensão das redes sociais, né? Então, houve um desafio muito grande um desafio para a evangelização, não é?
desafio para a evangelização. E aí a pandemia trouxe algo novo nesse sentido, que é você poder... Já havia antes a comunicação social, mas cada vez mais necessitou a pessoa usar mais a técnica para levar a palavra de Deus, para evangelizar. Eu queria lembrar aqui uma palavra do Papa Francisco, quando eu estava em 2013, na JMJ, no Rio de Janeiro. Na praia de Copacabana, eu estava lá presente também com 3 milhões. Diziam isto. 3 milhões de pessoas lá na praia de Copacabana. Era um verdadeiro, uma manifestação assim, de fé esplendorosa. E lá o Papa Francisco dizia assim: jovens, utilizem todos os meios para transmitir Jesus Cristo, para levar Jesus Cristo. Coisa linda. Então, quer dizer, esses meios sociais, aí você tem, por exemplo, um podcast como esse, você tem o texto em casa, rezado, você tem ali as lives. Olha, minha família se reunia através de um programa de computador para rezar o Santo Rosário. Então, eles rezavam vendo através do Meet, né? Através do Meet e transmitindo ali, rezando um pelo outro, rezando por aqueles que estavam doentes, inclusive eu. Então, como isso é importante. Então, houve um crescimento de uma evangelização, de uma forma de evangelizar que não tinha antes. Então, na época de Jesus, ninguém imaginava que iria ter uma comunicação. Primeiro, as coisas que aconteceram, a transmissão através de microfones, de uso de caixas de som, ou de uso de carros de som, outras coisas, depois o rádio, televisão. E, recentemente, a transmissão assim, de uma forma ponto por ponto, né, como é dito, na mesma hora, no mesmo instante, é possível você fazer uma live, você poder fazer uma transmissão, um podcast desse, ou qualquer outro que seja o meio, e você transmitir. Então, isto, de certo modo, a gente diz assim, aprimorou, para quem soube aproveitar o momento, aprimorou até o desenvolvimento dessas tecnologias que estavam, de certo modo, apagadas ou ainda não estavam sendo plenamente utilizadas. Hoje em dia nós temos uma internet ainda 3G, 4G, 5G chegando aí, internet das coisas e mais alguma coisa. Daqui a alguns dias vocês vão ter computadores ainda mais potentes. Então, quer dizer, este uso da tecnologia para levar a palavra de Deus, ela é importantíssima. A palavra continua inspirando, mas os meios que se levam a palavra são muito diferentes. Hoje, você pode pegar uma Bíblia católica, você pode tomar um texto da Sagrada Escritura no celular. Aqui na minha Bíblia, eu posso nem precisar mais do texto bíblico, eu já abro no celular aqui, eu pego lá a Bíblia, Ave Maria, Bíblia de Jerusalém, Bíblia, eu sempre busco Bíblia católica, não é? Eu vou buscar lá, eu vou encontrar. Hoje você acompanha a liturgia da missa também, pelos diversos meios, a Santa Missa, e aqui como a gente está. Então, quer dizer, a evangelização, o anúncio da palavra de Deus, ela pode ser hoje difundida de forma muito mais ampla, de uma forma muito mais ampla. Então, quando a gente imagina isso, imagine que se eu estiver hoje numa igreja como a paróquia de São José, eu estiver lá celebrando uma missa, eu vou estar celebrando uma missa para 1.200 pessoas num domingo. Eu estou celebrando uma missa para 1.200 pessoas num domingo. Mas aquela missa é transmitida pelo canal do YouTube, ou aqui na igreja do carro, é transmitido no canal do YouTube. E o que vai acontecer? Aquela transmissão, ela vai atingir muito mais pessoas, um número muito maior. Então, quer dizer, isto são as vantagens da tecnologia. E eu posso dizer que o período da pandemia, de certo modo, como alguns profissionais nesta área dizem, alavancou o uso desses meios de transmissão, alavancou de uma forma tão ampla, né? Tão ampla. Hoje não se pode falar nem mais de escola,
escola, sem falar nesses meios, né? É verdade. Infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso a uma internet, a um computador, a um notebook, nem todos têm acesso, mas aos poucos vai chegando aos lugares mais distantes. É lamentável que nem todos têm acesso. Teve tantos avanços e a gente encontra ainda uma grande população marginalizada, sem condições e que termina não tendo tanto acesso à rede social, que é um meio de comunicação eficaz e que chega cada vez mais rápido na casa das pessoas, né? Verdade, verdade. E isso é um problema? Sim. Há uma necessidade, talvez, de ampliação desses meios, mas a evangelização também porta a porta continua. A evangelização, há poucos dias atrás, estava os jovens, a infância e a juventude missionária estavam visitando a cidade de Traipu e transmitindo a palavra para muitos de lá, não é? Então a gente imagina. Então a igreja, ela, como diz o Papa Francisco, que é uma palavra atual para os nossos dias, ela deve sempre mais estar mais próxima das pessoas, levar mais a palavra de Deus, abrir as portas cada vez mais da igreja para que o evangelho saia somente do ambiente de igreja e chega a cada um e cada uma que está em sua casa, no seu trabalho. Isso é uma experiência interessante. Pessoas quando estão trabalhando, pessoas que agora trabalham em casa, home office ou alguma coisa desse tipo assim, e ela pode, estando ali, ela pode ficar escutando, às vezes, um programa, ouvindo algum programa, assistindo alguma coisa. Pessoas que estão fazendo agora, por exemplo, a Quaresma, São Miguel Arcanjo, estão ali ligando o rádio, estão ligando ali o celular, não é? Num determinado, e vai acompanhando aquilo, fazendo também a sua oração. Então, os meios de evangelização, eles se ampliaram. Então, isso é importante a gente aproveitar este momento. O cristão, o católico, aquele que transmite a palavra de Deus, não pode se limitar ao único meio. Eu imagino na época de Pedro e Paulo como era. Não era fácil, não era nada fácil. É verdade. E eles transmitiram, eles foram adiante, eles levaram a palavra, eles continuaram levando a palavra. Cumpriram a missão. Cumpriram a missão. E deram a sua vida. É isso aí. A gente está finalizando agora. Com certeza as pessoas que estão em casa gostariam de ouvir o senhor muito mais. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que quem está em casa também aprendeu muito, né, nessa live, nesse podcast, que traz toda quarta-feira muitos ensinamentos. E, assim, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os paroquianos, para todas as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Aí foi bom a limitação, né? A ampliação. Então, essa live ela pode chegar a lugares do outro lado do mundo, né? Então, já imaginou alguém lá na Austrália assistindo? Não, eu quero ver aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo, eu quero assistir essa live. Então, você pode enviar o link, né, e dizer, olha, não, veja, chegou lá, naquele ponto. Então, primeiramente, a palavra de Deus nos inspira. Olha, o meu nome é Judá. Judá está na Sagrada Escritura presente. A minha mãe se inspirou, o nome Judá foi também nessa inspiração bíblica. Então, o amor à Sagrada Escritura, o zelo por ouvir a palavra de Deus, por escutar. Então, quando você começa a fazer a sua oração, abra a Bíblia, peça a Deus a inspiração, reze, faça um momento de oração. Então, é no ambiente oracional que nós devemos ler a Sagrada Escritura. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Veja a Sagrada Escritura como a revelação de Deus para nós. O que Deus quer transmitir para nós acerca da nossa salvação. Então, leia a Sagrada Escritura, medite esta palavra. Então, a palavra de Deus inspire a cada um no coração, inspira a todos nós a viver a fé. Não somente por palavras, mas também pelo testemunho de vida. Muito obrigada. Que coisa linda. E você que está aí conosco, compartilhe. Assista quantas vezes for necessário, porque são ensinamentos para a vida toda.
Padre Judá, hoje, me ensinou, como já falei, e com certeza ensinou e deixou muitos ensinamentos, e só deixou hoje esse podcast com um gostinho de quero mais, não é verdade? Então, muito obrigada, Padre Judá, por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. Né? Amém. E dizemos a você que quarta-feira nós temos outro podcast às 19 horas. Fique conosco. Deus abençoe a todos. Amém.